mas porque o Espírito Santo de Deus estava agindo lá. É o mesmo Espírito que está agindo aqui, porque Deus é único, Ele é onipresente. Ele está agindo, e onde nós buscamos a presença, onde nós clamamos, invocamos o nome dEle, Ele se faz presente para abençoar. Amém, meus queridos? Existe um memorial escrito em nosso favor. Existe um memorial a teu favor, a favor da tua família. E este memorial é a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Aquele que serve ao Senhor. A Bíblia diz que pode uma mãe que está grávida esquecer do filho do seu ventre, mas o Senhor não esquece daqueles que Ele escolheu, porque Ele nos tem gravado na palma da sua mão direita. O seu nome está lá, Ele conhece o seu nome, Ele conhece o seu RG, Ele conhece o seu endereço, Ele conhece onde você mora, Ele conhece as dificuldades que você enfrenta, mas Ele conhece onde existe um coração quebrantado e contrito, o qual Ele não rejeitará, porque aquele que invocar a presença dEle, Ele vai agir e operar nessa noite. A Bíblia nos fala em Atos do capítulo 10 de um homem chamado Cornélio, um gentil que era centurião da corte italiana, que era líder, que liderava um exército de aproximadamente 100 homens a pé, que é uma chamada de centúria. O centurião Cornélio era um homem piedoso, temente a Deus, que fazia as esmolas aos pobres. E a Bíblia diz que ele fazia muitas esmolas aos pobres. Ele guardava a lei, ele era um homem que tinha um bom testemunho da cidade de Cesareia, onde ele morava. O que é importante, irmãos, é nós termos um bom testemunho diante da nossa família, diante daqueles que nos rodeiam, porque um testemunho fala mais do que 1000 palavras. Os nossos exemplos vão falar mais do que as palavras. Cornélio tinha um bom testemunho, mas lhe faltava conhecer Jesus. Lhe faltava ser pregado o evangelho daquele que morreu e ao terceiro dia ressuscitou, está à direita do Pai. O único que pode salvar e restaurar e redimir ao homem através do sangue dele. A Bíblia vai dizer que Cornélio fazia continuamente orações a Deus. E eu quero dizer para você que certo dia Cornélio estava orando quase a 9h do dia, quase às 15 horas da tarde, e o anjo do Senhor é enviado até Cornélio. Ele tem uma visão ali na hora da oração. O anjo do Senhor vai chamar por ele: Cornélio. E no versículo 4 do capítulo 10 de Atos, escrito por Dr. Lucas, Cornélio vai perguntar: que é, Senhor? E o anjo vai dizer para ele: as tuas orações e as tuas esmolas têm subido até o trono de Deus como um memorial, e a sua oração, Cornélio, foi respondida por Deus. Crente que ora tem oração respondida, mas é crente que ora continuamente, é crente que não desiste da fé, é crente que mesmo na luta, na dificuldade, diante da enfermidade, não desiste de orar, não desiste de adorar, porque ele sabe que a obra dele não é em vão no Senhor. Crente que enfrenta a dificuldade, a enfermidade, as perseguições, as críticas, mas que não deixa, não nega a sua fé no único que comprou ele com sangue na cruz do Calvário. Cornélio está orando e Deus se manifesta. O anjo desce, porque crente que ora tem revelação divina. Crente que ora recebe os dons espirituais. Crente que ora recebe os frutos do Espírito. Lá de Gálatas, os 9 frutos do Espírito, os quais nós somos chamados, ordenados a buscar os melhores dons. Cornélio tem uma visão do céu e Deus fala com ele: Cornélio, a sua oração e as suas esmolas subiu ao trono de Deus. Porque, como nós lemos em Malaquias 3:16 ao 18, existe um memorial diante de Deus sobre aquele que é justo e o que é injusto. Existe um memorial, existe um clamor que sobe ao céu todos os dias a respeito da tua vida, a respeito da tua família, a respeito da sua fé. Existe um memorial diante de Deus. E o anjo vai instruir Cornélio a enviar os homens dele para a casa de Simão, o curtidor, lá em Jope, ou seja, em Jafá, a 45 quilômetros ali de Cesareia, onde estava o apóstolo Pedro, na casa de Simão,
E ele vai enviar 2 servos e um soldado fiel até a casa de Pedro, onde estava hospedado o apóstolo Pedro. Ele diz: lá na casa de Simão, o curtidor à beira do mar, está Simão, por sobrenome Pedro, porque Deus conhece o seu endereço. Deus conhecia o endereço de Simão, onde estava Pedro, e Deus fez de tudo para atender o clamor de Cornélio. Ele era um gentil, mas o apóstolo Paulo compreendeu pela fé, na revelação do Espírito Santo, que Deus não faz acepção de pessoas. Não importa ser grego, não importa ser judeu, importa é que Deus procura os que são tementes diante da sua face. Pedro, até aquele exato momento, fazia acepção de pessoas. Pedro, como um bom judeu, guardador da lei, ele pensava que o evangelho da salvação e que Cristo veio apenas para os judeus. Mas Jesus veio para todo aquele que buscar a sua face. A Bíblia diz que ele veio para o seu povo, mas o seu povo rejeitou. Então ele foi estendida a salvação aos gentios e a nós. Porque nós fazemos parte dos gentios. A salvação não estava destinada a nós. A salvação estava destinada aos judeus. Mas porque eles rejeitaram a Cristo, a palavra, a salvação, o evangelho foi estendido a você e a mim, a toda a nação, povos e línguas. Porque todo aquele que crê no nome de Jesus está salvo. E Cornélio vai enviar os seus homens, 2 servos e um soldado fiel à casa de Simão, lá em Jope. E quando aqueles homens, o caminho de 3 dias, quando eles chegam ali na casa de Simão, a Bíblia vai dizer que Pedro está no terraço orando. Existe um memorial para aquele que ora, para aquele que adora, para aquele que busca a face do Senhor. A Bíblia diz: e buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração. E a palavra nos ensina a buscar ao Senhor enquanto é tempo. Porque haverá um tempo onde ele vai ser buscado e não vai ser mais encontrado. Porque ele vai voltar, vai levar a sua igreja para a glória. E o mundo vai entrar nos dias de grande tribulação, onde o Espírito Santo não vai mais estar atuando na face dessa terra. Quando os homens de Cornélio chegam lá na casa de Pedro, de Simão, Pedro está orando a 6ª hora, que é aproximadamente meio-dia. A Escritura vai relatar que Pedro teve fome, mas ele estava orando, ele estava alimentando o seu espírito, ele estava se preparando sem saber que ali ele teria uma grande revelação e que Deus iria transformar o coração de Pedro para que ele entendesse que ele não deveria fazer acepção de você. Aleluia. Quer dizer para você que lá em Cesareia tinha um discípulo que podia pregar para Cornélio, pastor. Tinha lá Filipe, o evangelista. Não confunda Filipe com o apóstolo. Filipe, o evangelista, estava em Cesareia e a Bíblia diz que ele tinha 4 filhas. E ele estava fazendo a obra em Cesareia. Ele podia pregar para Cornélio. Se Deus quisesse, enviaria Filipe, o evangelista. Mas Deus queria tratar com o apóstolo Pedro. Deus quer derrubar por terra paradigmas, preconceitos, julgamento e tudo aquilo que tem sido tropeço e barreira para impedir que o evangelho seja pregado. Tem muitas vidas que não conseguem alcançar outras vidas, crentes que não conseguem ganhar uma alma dentro de um ano, porque tem preconceito dentro do coração, julgamento, e não consegue atingir o alvo, porque não sabe e não entende ainda que o Espírito Santo expressamente diz que todo aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja, que é tempo de nós tirarmos o arqueiro dos nossos olhos, porque existem muitos de nós que, como um mosquito, engolem o primeiro. Foi Jesus que disse: é preciso tirar a trava dos nossos olhos para depois tirar o arqueiro do olho do irmão. Tira o arqueiro do teu olho para tirar a trava do irmão, do olho. Pedro vai ser tratado por Jesus e vai se tornar um grande apóstolo. Ele vai compreender, porque se a palavra, irmão, não for revelada, se Deus não revelar, nós não conseguimos entender o que Deus tem para nós. Pedro está orando e os homens de Cornélio vão chegar ali na casa de Simão. Eu acredito eles ali batendo na porta. Simão vai atender, porque Pedro estava no terraço orando. E enquanto ele estava orando, Deus estava preparando para ele uma grande visão do céu, para falar com
com ele que Deus escolheu Cornélio, que existia um memorial diante de Deus, que o homem dizia que Cornélio não era digno de salvação. Os judeus diziam e pensavam e não queriam pregar para eles, porque tinha eles como imundos e indignos da salvação. Quando Pedro é chamado, Pedro vai descer do terraço, e aqui nós temos uma grande revelação do Espírito. Deus vai mostrar para Pedro como se fosse um grande vaso, um lençol amarrado nas 4 pontas, cheio de animais impuros, répteis, quadrúpedes e todas sortes de animais impuros naquele lençol. E o anjo vai dizer, Deus vai dizer para Pedro, mata e come. Porque Deus queria falar com Pedro e falou com ele numa metáfora, porque Pedro estava com fome. E Deus vai mostrar aquelas sortes de animais impuros, sabendo que os judeus não comem nenhum animal impuro, nenhuma carne impura. Eu acredito que ali tinha porco, ali tinha urubu, ali tinha aves imundas, impuras e répteis, que a Bíblia relata. E Deus vai falar até 3 vezes para Pedro, mata e come. Pedro vai dizer, não, Senhor, porque eu nunca coloquei nada imundo na minha boca. Até então, Pedro estava pensando que Deus estava falando com ele sobre alimentos. Mas não, irmão. Ali Deus estava mostrando que Pedro não deveria considerar os gentios como imundos, porque ele já havia purificado. Na terceira vez Deus vai dizer, Pedro, não digas que é imundo o que eu já purifiquei. E Pedro vai descer para atender o chamado dos servos de Cornélio. E até então ele não entendeu a visão. Deus fala, não torne impuro, que eu já purifiquei. Eu imagino a mente de Pedro, porque a Bíblia vai dizer que ele desce pensando naquela visão. Quando ele desce, quando ele fala com os servos de Cornélio, ele vai entender, porque Deus dá a interpretação da visão, da revelação. Para ter interpretação da revelação tem que descer do terraço, irmão. Quando ele desceu, Deus falou comigo essa manhã, quando ele desceu no terraço. Quando ele estava lá no terraço, ele não entendeu. Deus fala, não se torne impuro, que eu purifiquei. Pedro está pensando na visão. Será que Deus, eu estou conjecturando, né? Será que Deus está querendo que eu coma animal impuro? Mas nós somos judeus, somos praticando o judaísmo. Judeu nenhum come carne impura. Judeu não come carne de porco. Judeu não come nada que é impuro. Mas quando ele desce, quando ele fala com os servos de Cornélio, o que vocês querem comigo? Eles vão dizer, você foi chamado para ir até Cornélio lá em Cesareia para falar a palavra de Deus. A Bíblia vai dizer que Pedro vai entender que Deus não faz acepção de pessoas. Ele vai dizer assim, eu não resisti à ordem que me foi dada e fielmente cumpri a ordem do Senhor. Pedro vai com aqueles homens até a casa de Cornélio. Quando ele chega na casa de Cornélio, o centurião da guarda italiana já estava com a casa cheia dos seus parentes e amigos íntimos reunidos para ouvir a palavra de Deus. Porque Deus procura quem tem um coração aberto para o Evangelho. Aquele que valoriza a salvação que foi, para nós foi de graça. De graça nós recebemos, mas para Deus custou o sangue de Jesus, o seu único Filho. A nossa salvação foi gratuita para nós. Ela não é pelas obras, é pela fé. Não é pelas obras para que ninguém se vanglorie, mas ela custou o sangue do unigênito, do Filho de Deus naquela cruz, que nos redimiu, que cravou na cruz a cédula da condenação contra nós. Pedro vai entender que ele não deveria fazer mais acepção de pessoas, mas pregar o Evangelho da cruz para todos que quisessem ouvir o Pai. Pedro vai começar a pregar. Quando ele chega na casa de Cornélio, ele vai perguntar qual o motivo. Ele pergunta para Cornélio, porque aqueles servos não falaram o motivo. Mas Pedro entendeu. Quando Cornélio falou assim, eu tive uma visão há 4 dias atrás, há 3 dias atrás eu tive uma visão. Às 3 horas da tarde, o anjo falou comigo para enviar servos até Jope, para te buscar, para você me apresentar as palavras da salvação, Pedro. Já está aqui reunida a minha família, os meus amigos íntimos. Nós estamos prontos para ouvir a palavra. Você está pronto para receber o que Deus tem para a tua vida nessa noite? Ele tem um memorial a respeito do justo e do injusto.
Ele vai entender, ele vai dizer para Cornélio, que teve a visão também. E porque o Deus que nos chama, ele conhece o nosso endereço. Lembra do apóstolo Paulo, que quando ainda era Saulo, que estava respirando ameaças contra os cristãos no caminho de Damasco, e Jesus tem encontro com Saulo, e a conversão de Saulo se dá ali em Atos 9. Você vai ler essa palavra, esse texto no Atos 9, onde Saulo tem Jesus encontra-se com Saulo no caminho de Damasco. Eles estavam com cartas dos governantes, das autoridades da sua época, para perseguir, prender os cristãos e matar, como ele consentiu na morte de Estevão. Mas quando Jesus se encontra com Saulo, Saulo vai cair do cavalo, Saulo vai ficar cego, e Deus vai dizer para aqueles homens, para Saulo: vai até a rua direita e entra na cidade de Damasco, na casa de Judas, porque lá lhe será dito o que você deve fazer. Deus conhece o seu endereço, Deus conhece a sua história, Deus conhece tudo sobre você. Ele conhece se você é um crente adorador, se você é um crente que ora, se você é um crente que tem amor, se você é um crente que perdoa. Ele conhece o coração. Paulo vai ser enviado até a casa de Judas. O Deus que conhece o endereço, ele envia Saulo até a casa de Judas. E Deus vai falar com Ananias, o profeta, para ir até a casa de Judas, impor as mãos sobre Saulo. E Saulo vai ter de volta a visão restaurada. A visão de Paulo que foi restaurada não foi apenas a visão física, foi a visão espiritual. As escamas que caíram dos olhos de Saulo foram as escamas da dureza, da incredulidade, da maldade, porque ele vivia dirigido pela lei, foi instruído aos pés de Gamaliel, ele é conhecedor da lei e praticante da lei. Mas Jesus tinha um memorial de salvação para Saulo e mudou o seu nome para Paulo de Tarso. Foi um grande missionário. Quando Pedro está pregando na casa de Cornélio, anunciando o evangelho, expondo a vida de Jesus Cristo, expondo o ministério de Jesus, expondo a morte de Jesus, a ressurreição de Jesus, ele vai dizer: eu reconheço que nós não devemos fazer acepção de pessoas, porque Deus ama aquele que tem um coração quebrantado. Não importa, irmãos, se é judeu, se é grego, se é africano, se é brasileiro, se é belga, não interessa. Deus procura aqueles que têm sede de conhecê-lo, de aceitá-lo. Quando Pedro está ministrando ali a palavra, o evangelho da salvação na casa de Cornélio, a Bíblia vai dizer que pela primeira vez o Espírito Santo é derramado sobre os gentios. Na casa de Cornélio, enquanto Pedro está ministrando o evangelho, Cornélio recebe o Espírito Santo. Toda a sua família, aqueles que estavam ali, começaram a falar em língua e mistérios do céu, o evangelho. E Pedro vai dizer assim, porque ele vai ser arguído. No capítulo 11, Pedro vai ser arguído pelos judeus a respeito de entrar na casa de um homem pecador gentil. Pedro vai dizer assim: se eles receberam do Espírito de Deus, quem sou eu para negar para eles o batismo na água? E Pedro vai batizar Cornélio e toda a sua família e os seus amigos, e ali ele vai ganhar muitas almas naquela casa. Porque quando o preconceito cair por terra, quando o orgulho cair por terra, quando o pecado cair por terra, quando nós descermos em oração, quando nós nos humilharmos na presença dele, ele vai trazer a reverência, ele vai trazer a revelação da palavra, quando nós o reverenciamos em espírito e verdade. A Bíblia diz que Deus procura os adoradores que adorem em espírito e verdade, como Deus disse para aquela mulher samaritana lá de João capítulo 4, que ele procura os adoradores que adoram em espírito e verdade. O memorial aqui da terra, o clamor da terra era: não existe salvação para o gentil, mas o clamor do céu, o memorial diante de Deus era: eu vou salvar Cornélio, eu vou salvar sua família, porque tem me agradado das orações dele, tem me agradado da caridade que ele tem praticado, porque a fé sem obras ela é morta. Não adianta nós dizermos que temos fé e não temos as obras. Não adianta ver o nosso irmão passando fome, necessidade,
E nós estamos com a nossa despensa cheia, o nosso guarda-roupa cheio de roupa dos melhores calçados e perfumes, e ver as pessoas passando dificuldade e dizer para ele: vai com Deus. Isso é uma fé hipócrita, é uma fé morta, e uma fé morta é uma fé sem obra. Como nós somos chamados para sermos praticantes e não meramente ouvintes da palavra. Cornélio foi salvo, e existiu um memorial de salvação na casa dele. Em Gênesis, no capítulo 18, no verso 20 em diante, você vai conhecer a história que você já conhece de Sodoma e Gomorra. Existia um clamor de destruição para aquelas cidades. E Deus, ele disse assim, eu estou pegando dentro do texto do contexto, porque existe um memorial diante de Deus sobre o justo e sobre o ímpio, sobre o que serve e o que não serve a ele. Sodoma e Gomorra, existe um clamor grande diante do céu, porque existem anjos mensageiros de Deus que anotam as nossas obras e que sobe até o memorial de Deus, a presença de Deus, para levar o memorial, para levar o relatório. E Deus vai dizer assim em Gênesis, no capítulo 18, do 20 em diante: eu descerei na terra e verei se é verdade o clamor contra aquela cidade. Deus sabia que era verdadeiro o clamor, mas ele desce para ver. Ele desce nessa noite para contemplar a tua vida. Ele está aqui. O céu está aberto aqui, irmão. A Bíblia diz que o fogo deve arder continuamente sobre o altar e não se apagará. A Bíblia diz que a glória ela parte do altar, e você está nessa noite apto a entrar, porque o véu foi rasgado na presença dele, e clamar para que o memorial de Deus na sua vida seja de arrependimento, de salvação, de restauração, de transformação, seja um memorial de vitória ao invés do memorial de punição. Porque o memorial que estava diante de Deus era um clamor de destruição, de punição para Sodoma e Gomorra. Porque existem muitos que estão dentro das igrejas, doentes, que precisam ser curados, que têm feridas não espremidas, que precisam ser tratados. Não é porque nós estamos dentro da igreja que nós estamos todos curados. Precisamos ser restaurados, precisamos dar lugar para que a cura venha. E não é só a cura física, não, é a cura emocional, é a cura psicológica, emocional, espiritual, sentimental, e principalmente a cura na sua vida espiritual. Quando Deus diz: eu descerei e verei se o clamor contra Sodoma e Gomorra era verdadeiro, o clamor era verdadeiro. O que os anjos levaram até Deus. Lembra dos anjos que foram até Ló, que foram até Abraão? Que foram até Abraão para profetizar que Sara iria engravidar dentro de um ano, teria um filho? Foram os mesmos anjos que foram para Sodoma. Quando eles falam para Abraão: Sodoma vai ser destruída hoje, essa noite Sodoma vai ser destruída, Abraão se coloca como intercessor daquele povo. Existia um memorial, Deus queria salvar aquele povo, mas aquele povo rejeitou a salvação. Abraão vai dizer: se tivesse 100 homens, 50, 40 e 20 homens lá, 10 homens justos, tu destruirás o justo junto com o injusto. Não existia 10 homens justos naquela cidade. Quando os anjos entram na casa de Ló e fecham a porta para dormir lá, Ló insiste com os anjos não queriam entrar, mas de tanto insistir, os anjos entram, fecha a porta, diz que a cidade em pé, os homens da cidade em pé vão para de frente da casa de Ló e vão começar a bater na porta. Abre a porta, Ló, abre a porta, abre a porta, nós queremos os homens que estão aí dentro. Ló vai dizer: não façais isso. Ló, ele dá as suas 2 filhas, ele tem a intenção de entregar as 2 filhas que eram virgens para aqueles homens. Eles disseram: não, nós queremos os 2 homens que estão aí, porque eles eram sodomitas, eram homossexuais, eram perversos e não queriam ser transformados, não queriam ser salvos. Eles queriam permanecer na vida que eles viviam de pecado. Os anjos vão cegar aqueles homens, porque aquele que não aceita Jesus é verdade, ele é cego. A Bíblia diz que nós fomos tirados das trevas para o reino da luz de Jesus Cristo. E muitos têm rejeitado a luz. A cidade foi destruída porque não aceitou a salvação a que foi expedida.
Mas existia uma outra cidade para nós orarmos. No livro que escreveu o profeta Jonas, no capítulo 3, no verso 10, Deus vai se arrepender de um decreto de destruição. Porque quando nós nos arrependemos dos nossos maus caminhos, Deus revoga decreto de destruição. Memorial de destruição é transformado em memorial de vitória e de vida. A Bíblia diz que Nínive tinha aproximadamente 120 mil pessoas naquela cidade. E Deus envia Jonas, e Jonas vai para Tarsis, ele foge do chamado. Porque Jonas, tão quanto Pedro, ele tinha um preconceito, tinha uma dor, tinha um ódio, uma ira dentro do coração dele contra os ninivitas. Nínive era a capital da Assíria, e a Assíria era inimigo do povo de Deus. Assim como Roma era inimigo do povo de Deus. Jonas, tanto quanto Pedro, eles não queriam anunciar o evangelho. Jonas não queria falar de arrependimento para Nínive, e Pedro não queria falar para Nínive, para os romanos, para os gentios. Mas a Bíblia diz que Jonas foge e Deus envia. Porque quando Deus manda, meu filho, não tem como fugir. Pode até fugir, mas se você fugir e entrar no navio e for pro porão, ele vai mandar tempestade e você vai ser lançado no mar e vai enviar um outro submarino. Mas vai acontecer. Jonas foi vomitado pela baleia nas areias, nas terras de Nínive. Passou 3 dias lá. Foi o sinal que Jesus falou para o povo judeu. Vocês estão pedindo sinal? Povo incrédulo, um povo perverso, pedindo sinal? O sinal que vocês têm é o do profeta Jonas. Porque assim como Jonas teve 3 dias no ventre da baleia, assim o Filho do Homem vai ficar 3 dias lá na sepultura, mas ao 3º dia ele vai ressuscitar. Jonas teve que pregar. E eu imagino Jonas, eu conjecturando aqui, eu imagino Jonas, porque Deus decretou e disse para Jonas, a cidade era um território extenso, onde levava mais ou menos 3 dias para ele percorrer a cidade a pé pregando. E ele começou a pregar, e Deus deu 40 dias para que ele possa se arrepender. Deus disse, aliás, que Jonas vai dizer, dentro de 40 dias a cidade vai ser destruída. Jonas não vai dizer, arrependei-vos, porque é chegar o reino do céu, igual pregava João Batista, não. Jonas vai dizer, dentro de 40 dias a cidade vai ser destruída. Eu falo na Bíblia, mas eu gosto de Bíblia. Olha, crente que gosta de Bíblia, é crente que gosta de orar, é crente que tem memorial de vitória diante de Deus. Quando vê o problema, a perseguição, a dificuldade, ele não nega a fé, ele não é covarde. Ele não nega o nome de Cristo por causa de enfermidade, por causa de luta, de dificuldade, de desemprego, não. Ele vai dizer dentro de 40 dias vai ser destruído. Eu imagino o coração de Jonas, porque ele tinha ódio daquele povo. Eu imagino ele com pressa para chegar ao 40º dia para Deus mandar fogo e destruir os inimigos. Eu imagino Jonas desejando aquele 40º dia chegar para Deus mandar fogo e destruir, como Deus destruiu Sodoma e Gomorra. Mas o memorial que existia diante de Deus a respeito de Nínive nos dias de Jonas, porque Nínive, Deus deu um decreto de destruição em outra época. Mas nos dias de Jonas, o decreto era de salvação para 120 mil pessoas. Jonas vai pregar, e quando a notícia chega aos ouvidos do rei dos ninivitas, o rei vai tirar as vestes reais. O rei vai tirar as vestes reais. Depende de você, que é o sacerdote, homem, da sua casa, tirar as vestes reais ou não tirar. Descer, tirar as vestes, a coroa e se humilhar na presença dele, como o rei dos ninivitas desceu. E por 3 dias e 3 noites o rei decretou um jejum, onde todo o povo da cidade vestiria de pano de saco, em sinal de humilhação, desceria na cinza, e ninguém iria comer nem beber por 3 dias, e nem mesmo os animais. Porque o rei disse, vamos clamar em alta voz. Vamos clamar em alta voz. Talvez o Deus de Jonas se arrependa e não destrua a cidade, se nós nos arrependemos dos nossos maus caminhos e da nossa maldade. Houve arrependimento. E o decreto que era de destruição se tornou em decreto de vida, de vitória, de salvação. Olha o contraste com Sodoma e Gomorra. É um grande contraste. Sodoma e Gomorra foi destruída.
Fogo caiu do céu, enxofre foi destruído. Até mesmo a mulher de Ló olhou para trás e se transformou numa estátua de sal, porque não obedeceu a ordem de Deus, que disse: não olhe para trás. Crente que tem memorial diante de Deus de salvação, não olha para trás, ele segue em frente, porque a Bíblia diz: não olheis para as coisas passadas, eis que eu farei algo novo, eu criarei um caminho no meio do mar e caminho do ermo no deserto. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Mas já vamos orar, estou vencendo meu tempo. Ouve então salvação para mim. E Jonas ficou revoltado, porque tem crente que se revolta por coisas mínimas. Para Jonas, o que valia era o rancor que ele tinha no coração pelos inimigos dele. Para Jonas, aquele povo valia menos do que uma aboboreira, uma planta que nasce hoje e no calor do sol é destruída. Sabe pé de abóbora? Aqueles ramos, aboboreira. Jonas está deitado ali e o sol escaldante, ele esperando o 40º dia para Deus destruir a cidade. Ele ficou esperando 40 dias. Tem gente que espera, irmão, que espera, bate plantão para esperar a destruição do seu inimigo, ou até do seu irmão. Competição. Mas Deus manda dizer essa noite que crente que tem memorial de salvação na presença dele, que crente que é ungido, que crente que se consagra, que ora, que jejua, que crente espiritual não dá lugar para mágoa, não dá lugar para rancor. Ele dá lugar para o Espírito trabalhar no coração dele, e para o arrependimento chegar, e para o perdão também chegar. Tem gente que precisa aprender a perdoar para ser curado. Muitas das vezes Jesus dizia para o paralítico, para o enfermo: perdoados estão os teus pecados. O povo chamava ele de louco. Os fariseus, escribas, os doutores da lei, os conhecedores, os bambambam, os teólogos de hoje, os filósofos, os grandão, os PhD, dizia: quem é este para perdoar o pecado? Só Deus pode perdoar o pecado, porque não aceitava, eram cegos espiritualmente e não reconhecia Jesus como Filho de Deus, o próprio Deus ali, encarnado. E Jesus dizia para o paralítico, aquele que desceram pelo telhado, ele disse: perdoados estão os seus pecados. Eles vão começar a razoar nos seus pensamentos. Deus é o Deus que conhece o teu e o meu pensamento. Muitas vezes eles não falavam não, eles só pensavam. E Jesus, ele logo em seguida, imediatamente ele dizia: o que é mais fácil eu fazer? Falar: está perdoado os seus pecados? Ou dizer: levante e anda? Para que vós saibais que eu sou o Filho de Deus, que o Filho de Deus tem poder no céu e na terra para perdoar pecados. Ele disse ao paralítico: levanta, toma a tua cama e anda. E ele tem todo o poder para levantar e para curar paralisia espiritual, e para curar cegueira espiritual, e para mudar o decreto de destruição, e para mudar o decreto de pecado em decreto de santidade ao Senhor. É tempo de santidade. Tem muita gente brincando na casa do Senhor, e sem santificação ninguém verá o Senhor. Jesus está às portas, e somente os que tiverem suas vestes branqueadas e lavadas pelo sangue do Cordeiro vão entrar na cidade pelas portas. Jesus disse que o ladrão veio matar, roubar e destruir. Mas os que são escolhidos de Jesus, eles são ovelhas, eles não são bode não. Eles vão entrar na cidade pela porta. O ladrão pula pelo muro, o ladrão não entra muitas das vezes pela porta, mas Jesus bate na porta e diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz essa noite, eu entrarei na sua casa, ele ceará comigo, eu cearei com ele. Vou mudar decreto de enfermidade, vou mudar decreto de câncer, de depressão, de ansiedade, de diabetes, de reumatismo, de artrite, de problema no coração. Vou mudar decreto, vou libertar o filho, vou libertar esse marido do alcoolismo, da dependência dos entorpecentes, da prostituição e do pecado, das cadeias do pecado. Vou quebrar as correntes, porque Deus enviou Jesus para buscar, para salvar o que se havia perdido. 3 minutos, vamos orar e já vou voltar o microfone, amém? O decreto de salvação
era na casa de Cornélio. O decreto de destruição em Nínive se transformou em salvação para aquela cidade de quase 120 mil pessoas. Sodoma e Gomorra foi destruído porque rejeitou o arrependimento. A Bíblia diz em 2 Crônicas 7,14: e se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar. A primeira condição para Deus te ouvir a sua oração, a primeira condição para você entrar em oração diante de Deus é se humilhar, é descer. Lembra de Pedro, quando ele desce, ele entende, Deus dá a interpretação da revelação que Deus deu a ele. Glória a Deus. Se o meu povo se humilhar e orar e se arrepender do seu mau caminho, porque Nínive arrependeu, o povo daquela cidade se arrependeu, jejuou e com pranto, com grande clamor e lágrimas ele se arrependeu, porque Deus, o decreto de destruição foi transformado, porque o rei resolveu se humilhar na presença do Deus vivo e houve salvação. Quando Zaqueu ele quer ver Jesus, o cobrador de impostos sobe naquela árvore cheia de espinhos, né? Ele sobe naquela figueira brava lá, brava. Imagina que tinha as folhas que pinicavam igual urtiga. Ele sobe naquela árvore porque a multidão impedia Zaqueu. Ele era de pequena estatura, como você sabe a história. Ele sobe naquela árvore porque tinha um desejo no coração de conhecer Jesus. Existia um decreto, um clamor do povo contra Zaqueu. É cobrador de imposto, não é digno da salvação. Jesus não pode entrar na casa dele. Eles chamavam Jesus de comilão e beberrão e amigo de pecadores. Sabe por quê? Porque quando Jesus entrava na casa de um pecador, não era para poder se contaminar com o pecado dele, não. Tem crente que não tem estrutura para entrar em certos lugares que são contaminados, e ele entra e se contamina junto. Mas Jesus entrava para salvar. Quando Zaqueu sobe naquela árvore, Jesus já tinha um memorial no céu de salvação para Zaqueu. Jesus vai olhar e vai dizer para você, dentro do texto, contexto, que tem que descer. Pedro desceu. Jesus vai dizer assim para Zaqueu: Zaqueu, desce depressa, porque o decreto do céu era esse. Desce, porque hoje me convém repousar na sua casa. Deus quer entrar na sua casa hoje, minha irmã. Deus quer entrar na sua vida. Deus quer mudar a sua história. Deus quer mudar decreto de pecado para santidade, de derrota para vitória, de dúvida para fé. Deus quer avivar a sua obra nesses dias. É tempo de avivamento, de buscar o que é precioso, de buscar a unção do céu, de buscar os frutos do Espírito. A oração de Cornélio foi a primeira destacada pelo anjo. As suas contínuas orações. E depois ele fala do amor e das esmolas. Subir até o trono de Deus, a sua oração foi respondida. Zaqueu vai descer. Eu imagino Zaqueu, meu Deus, ele me conhece. Eu não disse para você que o Deus que tem o memorial a teu respeito conhece o teu nome e teu endereço. Ele chama Zaqueu pelo nome. Ele não tinha convivido com Zaqueu, não. Zaqueu só tinha ouvido falar dos milagres e das maravilhas de Jesus, porque cresceu no coração de Zaqueu um desejo de ver Jesus. E Zaqueu desce, e Jesus entra na casa dele e transforma o decreto de destruição, de condenação eterna, porque ele era um cobrador de impostos injusto, que comprava e defraudava o povo. Mas Jesus não pediu para ele: Zaqueu, devolve o que é dos pobres, que você roubou. Não, Jesus não pediu isso, não. Jesus apenas entrou na casa, e quando Jesus entra, é você e eu que tem que abrir o coração para que a transformação aconteça. Zaqueu vai dizer: se eu roubei alguém, porque o povo começou a murmurar. Jesus entra na casa de Zaqueu e o povo começa a falar: olha, ele entrou na casa de um ladrão, ele entrou na casa de um cobrador de impostos, mas isso não é justo. E Zaqueu vai dizer: se eu roubei, eu vou restituir 4 vezes mais. Jesus vai dizer assim: hoje entrou a salvação nessa casa. Sabe por quê? Só entra a salvação na casa quando há uma decisão de deixar para trás, de abandonar o pecado da vida errada. Hoje entrou a salvação nessa casa porque este também é filho de Abraão. Se coloque sobre os seus pés, eu quero orar, meu tempo já venceu. E eu não vou me prolongar, né? Coloca a tua mão direita na altura do teu coração. E começa a falar com Deus qual o decreto que você quer que Ele tenha a seu respeito. Qual decreto tem que ser mudado? Tem gente aqui que está com depressão, está tomando remédio controlado para dormir.
Aleluia. Mas hoje é tempo de libertação. Glória a Deus. Porque Deus está passeando aqui nesta noite. E Ele vai curar. Eu quero levantar um clamor. Poucos minutos sobre a tua vida. Coletivo. Sobre a tua família. Começa a pensar em qual decreto. Feche teus olhos e começa a falar com Deus. Qual decreto que você quer que Deus tenha a seu respeito? Será que é um decreto? Deus está encontrando diante dele um memorial de um crente adorador, de um crente que ora de madrugada, que santifica, de um crente que ama o seu próximo, que perdoa, que se derrama, um crente espiritual, que tem sede de conhecer a Deus, de intimidade com Deus. Eu quero orar por você, meu Deus, nesta noite. Abre a tua boca, meu Pai. Contempla a tua igreja. Eu quero te agradecer por essa palavra que veio do teu trono para a igreja. Porque eu de mim mesma nada tenho para oferecer para a tua igreja. Mas o Senhor é Deus que conhece e sonda os corações. O Senhor é Deus que conhece e sonda. E nessa noite Ele diz assim para ti. Faz assim com a tua mão. Continua orando, irmão. Continua clamando. Ele diz para ti, filha, eu te trouxe aqui nessa noite porque eu te conheço e esquadrinho o teu coração. O teu coração angustiado, oprimido há alguns dias, e você não consegue dormir, e tem chorado, tem clamado. Senhor, tu esqueceste de mim, porque há uma batalha espiritual travada nos céus a teu respeito. Mas Deus diz para ti, desce na minha presença, porque hoje eu vou enxugar tuas lágrimas, hoje eu te fortaleço, hoje eu tiro essa angústia, porque o Deus que eu sirvo não mente. O Espírito Santo revela que há uma angústia, há uma opressão, há um decreto do inferno que será quebrado hoje, e essa angústia vai se tornar em alegria. Essa angústia vai se tornar em alegria. Meu Deus, som do coração dela. Queima agora, Senhor, essa angústia. Queima agora essa opressão. Renova ela, fortalece ela. O Senhor te diz, filha, sou eu que te conheço. Não são as palavras que disseram que vão prevalecer a teu favor. Sou eu que te ajudo a perdoar. Sou eu que te digo, eu saro o teu coração e visito aqueles que lançaram palavra de maldição sobre a tua vida, que caia por terra toda palavra de maldição, toda palavra contrária. Meu Deus, toda lágrima, toda angústia agora vai enxugando as lágrimas dela. Visita os projetos, visita a casa dela, o quarto dela, visita a vida dela, a saúde física, emocional, espiritual. Meu Deus, em nome de Jesus, a poder do teu sangue, entrega a vitória para tua serva, traz alegria da salvação, ajuda ela porque ela está precisando de um renovo espiritual. Renova, Jesus, renova, Jesus. Tu és amada do Senhor. Ele te renova nessa noite, Ele te fortalece, te diz, descansa nas minhas promessas, porque sou eu que estou na polpa do teu barco, e sou eu que vou acalmar a tempestade. Apenas desce, apenas adora. Se não conseguir orar, chora na minha presença, mas busca a minha face. Quero eu te encher na minha presença. Recebe renovo de Deus nessa noite. Continua orando, meu Deus, visita o teu povo, visita a tua igreja, visita essa igreja nessa noite, visita os jovens, as mulheres, os casais, as crianças, os adolescentes, as famílias, o obreiro, o pastor da igreja, nosso pastor e pastora, a casa pastoral, Pai querido, o teu povo, os visitantes. Visita nessa noite, muda decreto de derrota e transforma em decreto de vitória. Muda decreto de enfermidade em saúde e restauração física, emocional e espiritual. Fortalece a tua igreja, derrama o bálsamo de Gileade aqui. Meu Pai, teu povo chama pelo teu nome. Perdoa os pecados da tua igreja. Nos lava nessa noite. Nos renova. Abre a porta que precisa ser aberta. Fecha as portas que precisam ser fechadas. Ajuda o teu povo a crer, a confiar, a marchar na tua presença. Meu Deus, que toda maldição hereditária cai por terra. Que todo mal cai por terra. As correntes, as cadeias, os grilhões do inferno venha salvar, Senhor. Venha libertar os oprimidos. Toda depressão cai por terra. Toda ansiedade cai por terra. Toda dependência de remédio controlado para dormir. Meu Deus, visita agora, curando, libertando, salvando, fortalecendo e levantando aqui um povo que reconhece que deve adorar
Meu Deus, eu creio que o decreto, o memorial que está diante de ti, ao meu respeito, é de vitória, é de milagre, é de salvação, é de renovo, é de vitória para minha família e é de conquista para a glória do teu nome e de fortalecimento espiritual. Você que orou com fé, diga assim: eu creio e eu tomo posse da minha vitória e te agradeço, meu Deus, em nome de Jesus. Aplauda o nome do Senhor.